Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Então, nós temos hoje uma frota de 452 aviões no Brasil, principalmente pelas grandes empresas Tangol, há uma tendência a frear o crescimento da frota aérea e outras menores continuam em expansão. Nós devemos chegar ao final desse ano em torno de 470 aeronaves. A indústria do transporte aéreo, nós costumamos usar essa expressão indústria, assim como a doutora Daniela também falou, porque pouca gente liga o setor aéreo a uma indústria, sim, mais a prestação de serviço. Ela depende, para os bons serviços ao usuário, de uma infraestrutura aeronáutica, como foi colocado, com a própria indústria aeronáutica fabricante de aviões, a autoridade aeronáutica, que, no caso, é a regulamentadora ANAC, e a prestadora de serviço à empresa aérea. Na divisão total de passageiros por região do Brasil, a gente vê nesse disco aqui, essa parte roxa, onde a região sudeste é responsável por 53% do movimento de passageiros, bastante significativo. É uma concentração que a gente não encontra em outros países com as dimensões como o Brasil, como a Austrália e Estados Unidos, onde a movimentação de passageiros é bem mais distribuída ao longo do seu território. Aqui no Brasil, bastante concentrada aqui no Sudeste e no Sul. Por isso, como colocou a doutora Daniela, quando há um problema no Sudeste ou no Sul, como ontem aqui em Congonhas, nós temos um problema também de atrasos e cancelamento de voos em todas as outras regiões. A evolução do yield e tarifa aérea média. Yield é uma medida que se usa no setor, que significa o valor que o passageiro paga por quilômetro voado. Então, vocês podem ver na linha vermelha, como a linha vermelha é o valor do IPCA e a tarifa média, a vermelha é a tarifa média atualizada. Então, há uma queda significativa a partir justamente do ano de 2003, como a doutora Daniela colocou, da liberdade tarifária, onde foi implementada a liberdade tarifária no Brasil, houve uma significativa queda das tarifas aéreas médias, e com um pequeno aumento em 2008 e uma redução significativa nos anos seguintes. Nós temos uma indústria com algumas características, além do chamado custo Brasil, que todo mundo aqui conhece muito bem, as dificuldades que qualquer setor econômico no Brasil tem. Nós temos, não vamos colocar tudo, mas vamos falar principalmente do combustível, que hoje não, sempre foi a maior despesa de uma empresa aérea. Ela, em média, no Brasil, representava em torno de 30% a 32% de uma despesa de uma empresa aérea. Hoje, já chega a mais de 40%, uma vez que a nossa querida Petrobras vem aumentando significativamente o preço do QAV, ou seja, o combustível de aviação brasileiro, do combustível de aviação. O QAV é o único combustível que tem seu preço alterado mês a mês. Ao contrário de gasolina, álcool, gás, etc., o preço é alterado todo mês e, normalmente, aumentado todo mês. O ano passado, o QAV sofreu um aumento de 33%. Hoje já está com um aumento de 9,73%. Então, é um custo muito pesado para a aviação, e me perguntar por que a gente não consegue saber, é uma caixa preta que a Petrobras não abre em hipótese nenhuma. Em segundo lugar, vem cargos com pessoais. Eu gostaria de acentuar aqui nesse bloco azul, claro, as despesas tarifárias aeroportuárias, que era, até o ano de 2010, de 9%. Houve um aumento significativo nessas tarifas aeroportuárias no ano passado, de 130%, e nas tarifas de comunicação, de 150%. Esse percentual, que em 2010 era de 9%, ele vai subir em torno de 14% a 15%. A Petrobras, para calcular o preço do QAV, ela parte do preço do petróleo no Golfo do México, em se tratando da commodity. Ela calcula o custo de transporte até a refinaria, e o preço final, chamado preço plástico, inclui o custo do petróleo, o custo de transporte à refinaria, o custo de refino e a margem de lucro de refino. O que é interessante é o seguinte, é que 80% do QAV é produzido no Brasil com petróleo brasileiro.
A Petrobras só importa 20%. Ela importa do Caribe, naquela região ali do Caribe, do Golfo do México, para a região Norte e Nordeste. No entanto, ela, para compor o preço do QAV, é como se ela faz o seguinte cálculo: como ela se importar 100% do QAV do Golfo do México, nisso daí ela inclui um custo de frete que não existe, um custo de nacionalização que não existe e um custo de seguro também do frete que não existe para poder chegar nesse preço. É o que eles chamam de custo-oportunidade. E quem paga, aliás, eu ia dizer somos nós, mas não são nem as empresas aéreas, são vocês os passageiros. Vamos ver aqui os preços internacionais do QAV. Nós estamos, o nosso QAV é o mais caro do mundo. Então, vocês veem aí o preço nos aeroportos, em alguns aeroportos do Brasil e aeroportos do mundo, nós vemos que o preço QAV pago pelas empresas brasileiras estão entre os mais caros do mundo, em algumas hipóteses, o mais caro do mundo. Aí também nós temos uma tabela de reajuste QAV ao longo dos anos. 2011, ano passado, fechou um aumento real de 33,55%, e hoje, até 1º de maio, já está em 9,19%. Nós tivemos um aumento, o custo nas tarifas que nós pagamos, bastante significativo a partir do ano passado. Nas tarifas aeroportuárias, nós tivemos, em março do ano passado, um aumento de 130%. Nas tarifas de comunicação e navegação, que são aquelas tarifas pagas ao controle aéreo, o DSEA, nós tivemos um aumento de 150% em janeiro desse ano e já está prometido um aumento de 83% em janeiro de 2003. Os senhores que são empresários sabem disso. Quer dizer, todo o planejamento das empresas para o ano de 2012 foi por água abaixo em função desses aumentos. Aí vem os detalhes da evolução, vou passar rapidamente também para uma infraestrutura que já foi conversado aqui, será também, embora como usuário do aeroporto, como passageiro e presidente do INEA, eu saiba de todas as dificuldades que a Infraero tem também na sua administração. Ou, como já disse a Daniela, isso é quase impossível com a Lei 8666. Nós tivemos, então, isso aqui está um pouco desatualizado, nós tivemos, ano passado, só 2 empresas, a Gol e a TAM, tiveram prejuízo de R$1 bilhão. As outras empresas, a gente não consegue os números certos, porque não são sociedades anônimas, não são empresas abertas. Mas nós calculamos que o setor deve ter fechado o ano de 2011 com prejuízo em torno de 2 bilhões e 300, de 1 bilhão e 300 a 1 bilhão e 400 de prejuízo. E como se fala muito dos preços das passagens aéreas, já foi tratado aqui, a doutora Daniela já explicou como se compõe o preço da tarifa, seria interessante fazer algumas comparações. Por exemplo, todo mundo reclama que as tarifas aéreas no Brasil são mais caras do que lá fora. São mais caras por causa do chamado custo Brasil, são mais caras por causa de alguns custos específicos, são mais caras, desculpa, Willer, porque existe um problema de infraestrutura, que causa um prejuízo para a gente também, e são mais caros porque, lamentavelmente, esse é o nosso país. Então, nós trouxemos como exemplo automóveis. Um Honda Accord nos Estados Unidos custa $25 mil, aqui no Brasil custa $100 mil. Um Ford Fiesta, vendido aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos custa $13 mil, aqui no Brasil custa R$38 mil. Uma televisão, absolutamente mesmo modelo, esses dados foram obtidos em 27 de abril. Na Walmart, nos Estados Unidos, custa $898, aqui custa R$2.800. Um refrigerador comum, um duplex, vocês podem ver a diferença de preço entre os Estados Unidos e o Brasil. Como existe essa diferença de preço enorme, qualquer bem também essa realidade vai se refletir também nas tarifas aéreas. Uma característica muito interessante é que o setor aéreo, normalmente, é muito protegido, principalmente nos grandes países. Embora aqui no Brasil não se dê muita importância, o governo, eu não falo deste governo, mas de todos, nunca deram muita importância ao setor aéreo, em alguns países ele é tratado com certo carinho. Por exemplo, aqui no Brasil, a participação de capital estrangeiro é no máximo de 20%. Lá nos Estados Unidos é de 25%. E na Europa também tem uma restrição. Quando nós tivemos
o episódio de setembro de 2001, né, das Torres Gêmeas, guerra do Iraque, etc., os governos europeus e o governo americano ajudaram as suas empresas aéreas. Aqui no Brasil, as empresas aéreas não tiveram nenhum tipo de ajuda. Mais recentemente, o governo chinês reduziu pela segunda vez este ano o preço do QAV a nível doméstico. Reduziu em janeiro 3,8% e em abril 1,6%, para tentar reduzir o prejuízo das suas empresas aéreas. Aqui no Brasil, ao contrário, o QAV só faz aumentar. Só com esta última redução haverá uma expressiva diminuição do custo anual. Na China, salta de 335. Então, aqui, ao contrário do que ocorre em outros grandes países, que consideram as suas empresas aéreas como a empresa de bandeira, de importância estratégica, aqui não se dá nenhuma importância a esse tipo de coisa. E, só para fechar aqui, um dado muito interessante. Historicamente, no setor aéreo, tanto no Brasil quanto lá fora, o crescimento do número de passageiros ou a queda do número de passageiros acompanha a evolução do PIB. Aqui no Brasil ocorreu um fenômeno totalmente contrário. Nós temos na linha vermelha o PIB, certo? E o crescimento da indústria na linha verde. Então, vejam que há uma queda violenta do PIB. O PIB vai caindo de 2007 até 2009 e, em vez do número de passageiros cair, ele continuou crescendo. Isso é um fenômeno que realmente é um dado novo no setor aéreo, não só no Brasil, como lá fora. Por que isso aconteceu? Porque você tem a PIB na linha vermelha e você tem a tarifa média na linha verde. Então, veja bem, do ano de 2004 para o ano de 2011, houve uma queda de 50% nas tarifas médias, números da própria ANAC, não são nossos. Então, além de ter havido a chamada distribuição de renda esses anos, também houve uma queda violenta das tarifas aéreas. Então, pela primeira vez, há um crescimento de passageiros, embora tenha havido uma queda violenta do PIB. Esse ano, ao final de 2011 e esse ano, as linhas vão se cruzar, vão se encontrar um pouco mais, porque realmente há um processo, por parte das empresas aéreas, de uma tentativa de recuperação das tarifas para não repetir o prejuízo ocorrido no ano passado. De qualquer maneira, é muito difícil, porque o mercado não é tão simples assim. E com essa queda muito grande dos preços das tarifas aéreas, houve a inclusão da chamada classe C e D, que certamente serão as primeiras a sentirem o efeito do aumento das tarifas, que certamente ocorrerá ao longo deste ano. Muito obrigado, doutor.